$24,07 de lucro puro. Olha essa sequência cirúrgica de fechamento nos ativos. Tudo no azul. Sabe qual é o lote que gerou esse resultado de forma extremamente segura? Lote mínimo, 0,01. Enquanto o trader amador passa o dia inteiro na frente da tela, fritando os neurônios e quebrando contas de $200, tentando adivinhar reversão em gráfico de 1 minuto, quem usa matemática institucional joga em outro nível. Hoje eu vou te mostrar em detalhes como eu limpei o mercado usando o Cyber Painel, o único indicador visual de matriz cambial que transforma o gráfico manual em uma máquina de acertos. Se você quer parar de dar dinheiro para a corretora e começar a extrair lucro real, fica comigo nos próximos minutos, porque eu vou te provar o poder dessa ferramenta. Se você já buscou sobre força de moeda por aí, com certeza já te empurraram essa aberração que você está vendo na tela. Um emaranhado de linhas coloridas que os falsos gurus chamam de indicador. Eu chamo isso de varal de roupa. Sabe por que isso não funciona? Porque esses indicadores ultrapassados calculam apenas o preço de fechamento passado. Quando a linha cruza, te dizendo para comprar, o mercado já andou 30 pips e as instituições já estão realizando o lucro. Você entra atrasado, o mercado derrete e você é estopado. Além de te dar um atraso brutal, gera uma poluição visual que destrói o seu psicológico. Agora olha a diferença. O Cyber Painel foi desenvolvido para quem quer clareza institucional. Ele trabalha no gráfico macro de H4, onde os grandes bancos posicionam os bilhões deles. E ele não usa um cálculo simples. Ele usa a engenharia de matriz cruzada em 3 etapas. Primeiro, o algoritmo isola cada uma das 8 moedas principais e calcula o desvio exato do preço em relação a uma média móvel exponencial de fluxo de longo prazo. Segundo, e aqui está o segredo que ninguém te conta, o algoritmo pega esse desvio e divide pelo valor do ATR, que mede a volatilidade real do mercado. Sabe o que isso significa? Se o mercado esticar por causa de uma notícia manipulada ou um boato, o ATR filtra a anomalia e o painel ignora. Ele só te mostra força real, estruturada e com volume de dinheiro de verdade. Terceiro, o código roda uma função de alta velocidade chamada Bubble Sort, que organiza todas as moedas instantaneamente. A mais forte vai para o topo em verde, a mais fraca vai para a base em vermelho. Sem linhas, sem poluição. Apenas a matemática pura te dizendo quem manda no mercado. Mas eu não quero que você acredite apenas nas minhas palavras. Vamos para a prova real. Dá uma olhada nesse gráfico do americano contra o dólar canadense que está aparecendo na tela. O Cyber Painel FX me avisou em tempo real que o dólar americano estava acumulando uma força brutal, enquanto o dólar canadense estava perdendo força em todo o mercado. O preço fez uma pequena respiração para acumular contratos exatamente em cima da média principal da tendência. O que eu fiz? Entrei comprado exatamente no ponto de reversão da microtendência. Observe a linha azul pontilhada marcando a entrada. Logo depois, o preço simplesmente disparou em direção ao topo, sem dar praticamente nenhuma oportunidade para quem ficou de fora. E se o mercado balançar contra a posição? É aí que entra a gestão inteligente. Nós trabalhamos com entradas fracionadas, sempre a favor do fluxo principal, indicado pelo Cyber Painel FX. Agora, observe os resultados. Dólar americano contra iene japonês, operando no lucro. Dólar neozelandês contra dólar americano, operando vendido e acumulando mais de $7 de lucro. E o dólar americano contra dólar canadense pagando toda a operação. Mas o detalhe mais impressionante está aqui. Observe o nível de margem da conta principal. Mais de 11.000%. Isso significa uma conta extremamente protegida contra oscilações normais do mercado. Por quê? Porque não estamos tentando adivinhar o próximo movimento.
Estamos simplesmente seguindo o fluxo dominante das moedas mais fortes contra as moedas mais fracas. É exatamente isso que o Cyberpanel FX faz. Ele mostra onde o dinheiro está entrando, mostra quem está dominando o mercado e permite que você opere ao lado da força, em vez de lutar contra ela. E quer saber qual é o maior poder do Cyberpanel FX? Não é mostrar onde entrar, é mostrar onde você não deve entrar. Imagine o euro com força 4,5 e o dólar com força 4,3. Para a maioria dos traders, isso parece uma oportunidade. Mas para o Cyberpanel FX, isso significa equilíbrio. Isso significa que nenhuma das duas moedas possui dominância suficiente para gerar um movimento consistente. O painel identifica essa condição instantaneamente e mostra que o mercado está em consolidação. É exatamente nesse tipo de cenário que a maioria dos traders perde dinheiro. Eles entram em rompimentos falsos, compram topo, vendem fundo e acabam sendo engolidos pelo mercado lateral. O usuário do Cyberpanel FX simplesmente ignora esse ruído. Ele não perde tempo onde não existe vantagem. Ele procura apenas os pares, onde existe uma diferença real de força entre as moedas, onde uma moeda está claramente dominando a outra, onde existe fluxo, onde existe tendência, onde existe probabilidade, porque no final das contas, trading não é sobre operar mais, é sobre operar melhor. Você não precisa estar em todos os movimentos, você só precisa estar nos movimentos certos. E é exatamente isso que o Cyberpanel FX faz. Ele elimina operações desnecessárias, filtra o ruído e direciona sua atenção para os cenários onde a vantagem matemática está claramente do seu lado. Uma ferramenta com esse nível de profundidade matemática e precisão visual não existe no mercado de varejo. Os fundos quantitativos cobram milhares de dólares por mês por plataformas de matriz de correlação. Eu gastei meses da minha vida desenvolvendo, corrigindo e validando o Cyberpanel FX para que ele fosse a ferramenta definitiva para quem opera manualmente e quer viver do mercado.